Teremos muitos sinais esta semana. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora, será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos até mim. O que quer dizer? Muitos de vocês foram batizados por João. Eu mesmo fui batizado por ele. Vocês ouviram como ele era forte, como acreditava plenamente. No entanto, agora, até ele tem dúvidas. A minha resposta aos discípulos do João soou para alguns de vocês como uma repreensão? Sim. Eu sempre posso contar com você, Natanael. Graça e paz sejam multiplicadas sobre a vida de vocês. É muito bom estarmos aqui mais uma vez falando aí sobre os discípulos de Jesus, como nos vemos, né, em cada um deles. E hoje, em especial, nós falaremos sobre Natanael. E para quem acompanha The Chosen, a gente sabe que Natanael, né, como Jesus mesmo disse, eis aí um israelita em quem não há falsidade. Ele é um personagem, é uma pessoa muito séria, ele leva as coisas de Deus muito a sério, ele é responsável, ele é zeloso, mas, por outro lado, ele é um personagem muito autêntico, né? E às vezes essa espontaneidade dele acaba sendo engraçada e a gente se diverte um pouco com o personagem de Natanael. Como a gente pode acompanhar em algumas cenas aí do The Chosen, quando Jesus está diante das multidões, né, pregando, como a gente viu aí agora no início, e Jesus pergunta às multidões, né, sobre alguma questão, e Natanael ali no meio sem entender nada, de repente ele, né, é muito impulsivo e ele, eu não entendi, responde pra gente, fala com a gente, e ele acaba respondendo no lugar do público que Jesus estava ali tentando alcançar. Mas o que Natanael vem ensinar pra gente hoje? Então, hoje, em particular, sobre o Natanael, eu quero compartilhar com vocês sobre situações que às vezes nós passamos dentro da nossa igreja, no nosso ministério, e que a gente às vezes acaba agindo como Natanael. Nós que já fomos chamados pelo Senhor há um pouquinho mais de tempo, já conseguimos, né, subir aí alguns degrauzinhos, a gente precisa começar a entender quem nós somos, onde nós estamos e como nos portarmos diante as multidões. Às vezes aos pequenos grupos também, né? Vamos colocar em grupos de células, né? Dos cultos, nos lares. E se nós estamos ali, às vezes como vice-líderes, já sendo preparados para daqui a pouco assumir esse lugar, que era o caso de Natanael e os demais 11 que estavam ali, as pessoas já olhavam para eles e viam neles já alguma autoridade, já que eles estavam sempre junto com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles viajavam com Jesus. Então as pessoas viam neles também alguma autoridade, porque sabiam que eles estavam sendo preparados de perto por Jesus. E às vezes as pessoas olham para nós e elas esperam que nós tenhamos as respostas, né, que às vezes Jesus daria, e ela espera que a gente também já saiba isso. Porém, ali os discípulos estavam como alunos, eles estavam aprendendo. E uma coisa que é importante também de um aluno que está aprendendo com o seu líder, como agir, como se portar, é também aprender a se calar e a falar no momento certo. Eu quero ler aqui em Marcos 10:10, né, uma situação que também estavam diante ali um grupo de pessoas, Jesus ensinando, mas olha que diferente essa postura. Marcos 10:10. Quando estavam em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto e Jesus respondeu. Então, olha só, uma situação diferente. Eles estavam num lugar aberto, Jesus ensinando, falando, levantando questões, os fariseus ali para atrapalhar. Mas dessa vez aqui, os discípulos se calaram. E quando eles estavam em casa, eles tiraram a dúvida. Então, isso aqui, ela vem aí fazer um contraste com essa cena de Natanael que a gente viu no início. Nós que já estamos sendo preparados para assumir um cargo de liderança, ou já estamos às vezes até à frente, né, de alguma liderança,
a gente precisa aprender a ter essa postura aqui, se conter, guardar as questões ali que está em dúvida, e quando está em casa, né, a gente costuma dizer, quando estiver em off, a gente pergunta, a gente tira as dúvidas, porque há situações onde eu já vi o líder estar ensinando e de repente um aluno, alguém que está junto ali, que diante da multidão estava até sendo visto como alguém de autoridade, porque está junto com a autoridade que está ali ensinando, e de repente aquela pessoa questiona e tira a autoridade daquele que está falando, ou coloca em dúvida o que o outro está falando, e isso não é bonito, isso não é educado, isso é deselegante, isso causa um desconforto para o que está ensinando, e às vezes até uma descredibilidade na palavra que ele estava entregando. E de repente o objetivo que ia ser alcançado ali naquele lugar, naquele ambiente, é quebrado por falta de uma colocação, de repente, do aluno ou de quem está acompanhando, que não soube se conter e expôs, né, a outra pessoa, vamos dizer assim, ao ridículo diante de todos. Então, uma situação que eu gostaria, né, de deixar bem claro aqui, duas posturas diferentes, a de Natanael, que a gente acabou de ver, se expondo diante da multidão, deixando claro diante dos outros, eu também sei tão pouco quanto vocês. Ele mesmo tirou a credibilidade e a autoridade que Jesus estava construindo sobre a pessoa dele, ele mesmo jogou tudo fora ali porque ele não se continha. Ele, né, era impulsivo e ele acabava falando, como ele mesmo diz algumas vezes durante a série, eu sempre falo tudo que me vem à mente. Então, essa questão de falar tudo que vem à mente, ela nem sempre ela é favorável para nós. Muitas vezes ela pode nos causar prejuízos, ela pode atrasar o processo do que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, vamos aprender a nos calar, a perguntar no momento certo, perguntar separado ali num cantinho, sem expor o líder, sem expor, né, a pessoa que está ali à frente ensinando, o professor, quem seja que estiver. Nós precisamos ter essa sabedoria, né, de saber calar e no momento certo, no momento oportuno, ir lá e tirar as dúvidas. Então, nesse quadro de hoje, somos todos escolhidos, né? Hoje nós estamos aí aprendendo com Natanael o que não devemos fazer, né? E aqui Marcos 10:10 nos mostra a forma certa, correta da gente agir, que seja separado, reservado, somente a gente e a pessoa depois longe, né, dos outros olhos que vão criticar, que vão julgar. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Em breve voltaremos com mais um Somos Escolhidos.